único episódio do qual se faz menção da idade de infância, pré-adolescência de Jesus, acontece aonde? No templo. Ele tinha 12 anos, numa caravana com seus pais e algumas pessoas da cidade de onde vieram, cumprindo uma tradição judaica. Eles vinham ao templo para adorar e no caminho de volta sentiram a falta de Jesus. E aonde que o encontraram? No templo. Ele estava discutindo com os doutores da lei a respeito das coisas do reino. Desde então, Jesus transforma o templo num local de presença frequente. Numa das ocasiões, em torno do templo, havia os mercadores, pessoas que vinham, traziam os animais para serem apresentados como sacrifício no templo. Eles encontravam comerciantes ao redor para vender, né, animais, pombas, cada um para oferecer um animal de acordo com a sua posse. E nós sabemos que neste lugar Jesus vira a mesa dos cambistas, né, com um chicote na mão e expulsa os vendedores do templo. Não ficavam dentro do templo, ao redor do templo. Então é importante a gente ter essa ideia. E Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração. Então o templo, ele é um ponto central durante o ministério de Jesus. Ele mesmo olha para o templo, olha para a cidade e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Logo depois da igreja começar a fluir, quando a gente saiu lá do cenáculo, lembra que eu falei, o Espírito Santo veio sobre todos, eles saíram a pregar as Escrituras. Isso acontece no capítulo 2, certo? No capítulo 3 de Atos, logo em seguida, para onde os discípulos vinham para orar? No templo. Tanto que quando eles vêm ao templo, havia quem assentado junto a uma porta chamada Porta Formosa. Um paralítico estava pedindo esmola. Pedro e João vão para o templo, eles estavam vindo para cá. São abordados e eles pedem, o coxo, né, o paralítico pede algum dinheiro. Qual é a resposta de Pedro e João? Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então esse é um cenário bastante intenso para nós quanto ao aspecto do que a igreja, o ministério de Jesus, e mesmo depois da sua ressurreição e ascensão, a igreja de Jerusalém, ela pregava, porque aqui era o lugar onde havia grande movimentação de pessoas. Quando você olha para o futuro, acredita-se, por conta de algumas visões escatológicas, de que um dos últimos sinais dos últimos tempos é a reconstrução do templo, o terceiro templo. E aqui, se vocês podem ver, ao fundo, como notaram, ali está o Monte das Oliveiras. E é interessante que aqui há uma porta chamada Porta Dourada, porque quando Jesus ele entra em Jerusalém pela última vez para ser então preso e depois julgado, lembre-se do texto que quando ele manda desamarrar um jumentinho para subir com a cria de jumenta, ele entra em Jerusalém e as pessoas vão cantando o quê? Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Espalhavam palmas, espalhavam seus mantos e ele entrou dessa forma gloriosa, porque profeticamente falando, o rei, o Messias, entraria por essa porta. E agora, vocês vão notar do lado de fora, né, Marcelo, que dá para ver melhor, os muçulmanos eles lacraram essa porta dourada e fizeram um cemitério muçulmano bem na frente. Exatamente com a ideia, bem, se ele vai entrar por aqui, a cria ele não entra mais, porque já está lacrado e
Por o conceito judeu, o cemitério é considerado impuro. Então tem uma série de leituras aqui com relação a isso. Agora, tudo isso são aspectos históricos extremamente importantes e relevantes para a nossa fé. Mas, quando o apóstolo Paulo explica sobre qual é a estrutura da igreja nos nossos dias, ele leva a figura do templo não mais para um lugar específico. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso então se efetiva já depois daquele encontro no cenáculo. Porque Paulo diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Portanto, o templo, o qual o próprio Senhor Jesus se refere, ele diz: esse templo será destruído e reconstruído em quanto tempo? Ele diz 3 dias. Ele estava falando do templo físico? De forma nenhuma. 70 anos depois foi destruído, no ano 70, melhor dizendo, foi destruído e até hoje não foi reconstruído. Ele estava falando que tipo de templo? O corpo. Ele estava dizendo: olha, esse templo será destruído, mas ele em 3 dias será reconstruído. Ele está falando: eu vou ressurgir. E este lugar, o corpo, é templo a partir de então da morada do Espírito Santo. Então é uma coisa bem interessante. Nós estamos no lugar de um antigo templo, mas hoje nós somos o templo. Olha que coisa interessante. Todo mundo olhando: vamos para o meu templo. Nós somos templos ambulantes, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Então isso é maravilhoso quando você conhece a Cristo. E eles uma vez perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? Ele: não acreditem quando disserem o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está acolá, porque ele diz que o reino de Deus está em vós, dentro de nós. É dentro de nós. Hoje, os lugares de igreja são lugares de celebração. Deus não fica ali. Dentro do conceito de templo, havia a arca que simbolizava a presença de Deus, ficava no Santo dos Santos. Então, na concepção dele, até hoje você vai ver, quando nós descermos para olharmos o Muro das Lamentações, e algumas pessoas já me perguntaram: mas aquilo era o muro? Não, aquilo era a base do limiar do templo. É como se fosse um muro de arrimo. Eles fizeram uma base enorme e aquele ponto é o ponto mais próximo de onde ficaria o templo. E eles não podem subir aqui, os judeus ortodoxos, os judeus, porque como eles não sabem onde ficaria exatamente o lugar do Santo dos Santos, eles têm medo de entrar, porque para eles não é possível entrar sem cumprir todo o ritual, só o sacerdote entrar. Então, tudo isso tem o seu aspecto, mas para nós isso perde toda a validade, porque em Cristo nós somos o povo da nova aliança. E na nova aliança, Deus habita em nós, para que nós possamos ser lugar da morada do Senhor. E nos reunimos na igreja, como é a ordem do próprio Senhor, de que nós deveríamos nos reunir para celebrar juntos a presença de Deus, mas não porque Ele fica ali mais, mas porque Ele habita em nós. E juntos celebramos a sua graça e o seu favor. Então, isso aqui é muito maravilhoso, esse espaço é espetacular. Eu gosto sempre de vir aqui por conta desses aspectos históricos e também escatológicos quanto ao tempo do fim.